E aí galera, tudo bem? Espero que todos estejam muito bem aí, com esse distanciamento social, para evitar a infecção de mais pessoas, enfim. Espero que tudo corra da melhor forma possível, tá? E para amenizar ao máximo os impactos negativos desse processo aí de isolamento, de afastamento, preservar a nossa saúde, por zelar pela nossa saúde, a gente está fazendo esses vídeos online, né? Muitos professores vão começar a enviar para vocês, outros já enviaram, outros ainda vão enviar, mas enfim, é uma forma, né, que a escola, a coordenação, direção, professores, é uma forma que a gente encontrou para levar conteúdo até vocês também, para que vocês não fiquem perdidos nesse processo, tá? Para quem é aluno Anglo, página 210, apostila 1, bora lá, a gente vai começar a falar sobre os investimentos internacionais. Eu tô com a minha colinha aqui, que é a apostila, para acompanhar vocês, para vocês não ficarem perdidos. Provavelmente na edição eu vou jogar algumas imagens, tá? Apesar de ter a lousa aqui atrás, eu não vou usar ela não. Tudo bem? Investimento em P&D, pesquisa e desenvolvimento. A gente vai pesquisar para desenvolver novas tecnologias e novos produtos. Isso é muito importante, porque os países que são líderes, né, no desenvolvimento de novas tecnologias, coincidentemente também são os líderes na produção industrial e são os países que mais crescem e se desenvolvem economicamente e socialmente. Então, quanto mais um país investe em P&D, mais chance dele se manter no poder, dele se tornar uma nova potência econômica ou dele melhorar a condição social de sua população, porque os investimentos em P&D estão relacionados diretamente ao investimento em educação. Para eu investir em P&D, eu preciso formar bons profissionais. Então, eu preciso ter um investimento na educação de base, na formação de profissionais do ensino superior, em boas universidades. Eu preciso criar laboratórios, centros de pesquisa. E tudo isso vai fazer com que eu tenha uma mão de obra cada vez mais qualificada e que vai continuar produzindo cada vez mais e melhor. Isso vai fazer com que o país continue sempre no topo, como mais rico, mais desenvolvido, certo? Então, um padrãozinho, né? Os países mais ricos e que investem mais em P&D são os países que vão continuar no poder. Bom, a primeira coisa que a gente vai falar é o que são os investimentos internacionais. Os investimentos internacionais são investimentos financeiros, normalmente, realizados fora do país, de origem, desse capital, desse dinheiro. Então, por exemplo, a compra de uma empresa em outro país é um investimento internacional ou estrangeiro. A compra e venda de ações no mercado da Bolsa de Valores é uma forma de investimento internacional também. Então, de forma muito simples, o investimento internacional é quando a gente leva ou traz dinheiro para um país diferente do nosso, certo? Dentro desse esquema de investimentos, a gente tem dois tipos de investimento, que são os investimentos diretos ou investimentos produtivos e os investimentos indiretos ou em carteira. O investimento direto é um investimento bastante simples. O investimento direto, ele é também chamado de produtivo porque ele está relacionado a compra de linhas de produção, criação de novas fábricas. Então, por exemplo, vamos supor que uma empresa dos Estados Unidos que produz celulares muito famosos e que o símbolo é uma maçã mordida, ela vai abrir uma empresa aqui no Brasil, ela vai criar uma nova empresa. Então, esse investimento é chamado de investimento direto, porque ele está contratando pessoas diretamente, ele está criando novos empregos, novas oportunidades de trabalho. Então é um investimento direto, eu estou construindo, ele é um investimento concreto. Literalmente eu estou construindo uma nova fábrica, uma nova linha de produção. Por isso que ele é chamado também de investimento produtivo. O outro tipo de investimento que a gente tem é o investimento indireto. O investimento indireto, ele é diferente, porque eu vou comprar uma empresa que já existe. Então vamos supor o que aconteceu na cidade de Itu, próximo a gente. Existe uma empresa de bebidas, né? Existe ainda uma empresa de bebidas, e essa empresa ela era no passado 100% brasileira. E ela começou a crescer e conquistou uma fatia do mercado interessante. Empresas estrangeiras pensaram em comprar essa empresa, porque ela cresceu, ela está gerando lucro. Enfim, o que acaba acontecendo é que uma empresa japonesa foi lá e comprou essa empresa brasileira. Quando eu compro uma empresa que já existe por meio de ações, enfim, negociações comerciais e que não gera empregos diretos, certo? Que não vai crescer a economia local, é um tipo de investimento chamado
indireto. Esse investimento indireto ele também está relacionado à compra e venda de ações em pequenas frações, não na compra de empresas na totalidade. Mas eu, por exemplo, se eu comprar uma ação de uma grande empresa de tecnologia, eu vou estar fazendo um investimento indireto, porque o dinheiro meu ganho aqui no Brasil está sendo investido em outro país. Tudo bem? Esse investimento ele é chamado de investimento em carteira, porque o investimento em carteira é na bolsa de valores, né? Os bens são negociados nas bolsas de valores. E existem duas grandes bolsas de valores que a gente tem em negociação. Uma é a Bolsa de Valores de New York, que é de papéis físicos de empresas físicas, e outra que é voltado mais para a área de tecnologia, né? Empresas no setor de tecnologia, que é a Nasdaq, que é mais vinculado à internet. Beleza? Uma coisa que é bem legal é que os investimentos produtivos ou investimentos diretos, eles vêm muito para países subdesenvolvidos. E por que são os países subdesenvolvidos que recebem muitos investimentos diretos? Vocês sabem me dizer? 4 fatores principais: mão de obra extremamente barata, matérias-primas também a preços bastante atraentes, e os outros 2, leis ambientais e leis trabalhistas que são bastante frágeis. Isso faz com que a empresa tenha uma economia muito grande, né? Ela consiga reduzir o custo de produção da sua empresa, comece a vender seu produto mais barato e com isso ela consegue conquistar uma fatia maior do mercado. Lembrando que a qualidade dos produtos hoje são muito próximas em qualquer lugar que seja produzido. Afinal, a tecnologia ela é sempre do país desenvolvido, né? Sempre da sede dessa empresa. Então a gente consegue enxergar que os países subdesenvolvidos são os que mais recebem investimentos diretos. Essas empresas aí que acabam indo para esses países subdesenvolvidos, elas são chamadas de empresas trans ou multinacionais. O que é importante é saber que uma empresa transnacional ou uma empresa multinacional é uma empresa que tem sede em um país, normalmente um país desenvolvido, Europa, Estados Unidos, Japão, Canadá, Austrália, e abre filiais, abre novas fábricas, investimento direto, em outros países onde preferencialmente a mão de obra é muito barata. Então é uma empresa que sai do seu país e vai operar, né, vai produzir em outros países que não é o seu. A Nike, falei marca, Nike patrocina nós. A Nike é uma empresa dos Estados Unidos que produz, né, começou produzindo calçados e agora produz itens mais variados, mas principalmente no setor têxtil. O que acaba acontecendo é que a Nike não tem nenhuma fábrica mais nos Estados Unidos. Todas as fábricas da Nike saíram dos Estados Unidos porque a mão de obra era muito cara. Elas acabaram então indo para México, para países aqui da América do Sul, Brasil, Argentina principalmente, países no sudeste da Ásia, China, Taiwan, Camboja, Indonésia, Vietnã, enfim. Porque a mão de obra é muito barata, as leis ambientais são mais frágeis, enfim, a empresa não precisa ter tanta preocupação em gastar dinheiro, porque vai pagar salário barato, não vai ter imposto, né? Tem a isenção fiscal também que muitos países fornecem. Enfim, então as transnacionais acabam saindo dos Estados Unidos ou da Europa porque é muito caro de se produzir lá. Eles buscam novas fronteiras no mercado internacional, né? Onde vai ter um mercado consumidor crescente, né? Populações que vêm aumentando nas áreas urbanas e que começam a ganhar mais dinheiro, e para elas é sensacional, né? Vai diminuir o custo, vai vender mais, vai ter mais lucro, certo? A gente acabou de falar que nos países subdesenvolvidos a população, né, o mercado consumidor, ele vem crescendo nos últimos anos, porque muita gente está indo para a cidade, certo? Então a cidade vai ter cada vez mais pessoas. Isso é interessante porque vai atrair investimentos, né, porque eu vou ter um grande mercado consumidor, enfim. E o que é interessante dizer é que ao mesmo tempo que esses países subdesenvolvidos eles estão se industrializando, ao mesmo tempo eles passam por um processo de terciarização da economia. A gente acabou de falar, né, sobre o crescimento de um setor da economia que é o setor secundário, que é o setor industrial, quando as transnacionais vão para países subdesenvolvidos. Essas transnacionais atraem muitas pessoas para cidades, né, então tem um êxodo rural, a população fica mais urbana. Isso é interessante porque acaba desenvolvendo um novo setor na economia do país, né, que deixa de ser uma economia tão dependente do setor primário, agropecuária, e passa a desenvolver mais atividades no setor secundário, que são as atividades industriais. Já o setor terciário, que é o comércio e a prestação de serviços, ele também começa a crescer meio que indiretamente, porque essas indústrias, elas vêm cada vez mais se modernizando, né? Com a terceira revolução industrial, o uso de máquinas autônomas, de robôs na linha de produção, fez com que muitos trabalhadores fossem afastados do setor secundário
e migrasse para o setor terciário. É nesse sentido que a gente tem um crescimento do número de pessoas que prestam serviços, sejam serviços vinculados à área da saúde, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, dentistas, psicólogos, na área da educação, os professores, na área do lazer, né, o educador físico, as academias, que são prestadores de serviços, e também na questão da construção civil e de reformas da casa, né, pedreiros, engenheiros, encanadores. Os mais diversos trabalhadores estão no setor terciário. E é isso que pode e vem acontecendo com boa parte dos países desenvolvidos que modernizaram as suas linhas de produção, que utilizam cada vez mais máquinas, utilizam cada vez mais robôs. Eu tenho um número de pessoas na indústria cada vez menor e o número de pessoas no setor terciário cada vez maior. Resultado é a chamada terciarização da economia, que é quando a economia de um país é totalmente dependente do setor terciário. Porque eu tenho um elevado número de trabalhadores no setor terciário, normalmente superior a 60%, 65%, e a maior parte do PIB desses países vem também do setor terciário. Um exemplo, os pequenos países do Caribe, são países subdesenvolvidos, mas que têm grande infraestrutura no turismo. Eles são países que estão no esquema da chamada terciarização, mas porque o turismo é a principal fonte de riqueza. Já países desenvolvidos, como Estados Unidos, a França, a Alemanha, a Itália, enfim, são países que têm uma indústria muito forte, só que essas indústrias são muito modernas e empregam hoje um número de pessoas bem menor do que era antes. Essas pessoas, elas são obrigadas a irem para o setor terciário, né? Porque ela não vai voltar para o setor primário, ela não vai trabalhar na agricultura. Quer dizer, até pode, mas uma parcela muito pequena. Então a maior parte acaba indo para o setor terciário. Então eu tenho o maior número da PEA no setor terciário e o maior número do PIB também vindo do setor terciário. Relembrando, PEA, população economicamente ativa, são as pessoas entre 18 e 65 anos que têm boas condições de saúde física e mental, aptas a trabalhar. O PIB, Produto Interno Bruto, é a soma de todas as riquezas produzidas no país ao longo dos últimos 12 meses. Tudo bem? Se você é meu aluno Anglo, o que vai acabar acontecendo agora? A gente tem as atividades para serem feitas. Eu sugiro que vocês, com o auxílio da apostila, com o auxílio dessa videoaula, você façam os exercícios. As atividades são as seguintes. Atividade 2, atividade 3, os testes e o em casa. As respostas vão ser dadas depois de mais ou menos, eu vou disponibilizar no período da tarde, né? A aula nossa vai ser de manhã e no período da tarde eu vou disponibilizar para vocês as respostas dos exercícios. Eu conto com a colaboração de vocês, com a compreensão. Isso daqui é uma atividade, é como se a gente estivesse em sala fazendo exercício sem saber a resposta. Tudo bem?